O texto que eu quero ler, Apocalipse capítulo 3, o versículo 20, 21, 22. Vamos ler em pé ainda, depois você senta. Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outra vez, eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei como meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os olhos. Fala comigo, Deus. Diga a Ele, chama meu nome, Senhor. Chama meu nome. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Chama meu nome. Outra vez fala comigo, Deus. Vamos lá? Fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Mais uma vez. Fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Fala comigo. Se eu não entender, insista. É Deus. Fala É isso. comigo. Diga para Ele. Chama o meu nome mais uma vez. De mim não desista. Cante isso outra vez. Fala comigo. Se eu não entender, insista. Pede isso para o Senhor. Fala comigo. Chama o meu nome mais uma vez. De mim não desista. Lá do início. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Você pode sentar. Eu vou mostrar uma imagem para você aqui. Um dos grandes artistas reconhecido mundialmente foi Michelangelo. Ele publicou, ele pintou. Existe uma capela no Vaticano chamada Capela Sistina. E ele publicou uma imagem chamada Criação, onde Deus está de um lado, Adão de outro. E nessa imagem você vê, de um lado, do lado de cá, aqui está uma parte da imagem, só que me interessa falar aqui. O braço de Deus se esticando ao máximo para tocar em Adão. Do lado de lá, o braço de Adão, debilitado, sem muito esforço, para tocar no dedo de Deus. Essa imagem também é conhecida como, se você pesquisa sobre o dedo de Deus também, essa é uma das imagens mais famosas que existe, né? Foi pintada no teto de uma capela
chamada Capela Sistina, no Vaticano. Essa imagem, pintada por Michelangelo, ela representa a criação, mas especificamente aqui o dedo de Deus, o esforço de Deus de alcançar o homem e o pouco esforço do homem de receber aquilo que Deus quer dar para o homem. E o tema dessa palavra de hoje, eu pedi para o Tiago criar uma arte para você olhar para essa imagem. O tema dessa palavra de hoje, fala comigo, depende de mim, depende de você. Eu li um texto aqui, irmãos. Deus estava trazendo essa palavra, Jesus mandou com que João escrevesse essa palavra, especificamente para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, presta muita atenção aqui em mim agora. Ela tinha um problema sério, um problema de ser uma igreja morna. Sabe uma coisa morna? Uma coisa que ninguém gosta muito. Ninguém gosta de uma coisa morna. A igreja de Laodiceia foi considerada pelo Senhor como uma igreja morna, que não era nem quente, não era fria, mas era uma igreja mais ou menos. E o Senhor deu uma palavra muito dura para essa igreja, diz: olha, estou ao ponto de te vomitar da minha boca, por você ser morno. Porque Deus não tolera, porque Deus quer que você viva a vida, que você faça principalmente as coisas com muita garra, com muita vontade. Deus espera de cada um de nós, que nós coloquemos o nosso melhor naquilo que nós vamos fazer. Deus não espera que os maridos aqui amem as esposas mais ou menos. Deus espera que os maridos amem as esposas com muito amor mesmo, com o amor que Cristo mandou amar. Deus espera que as esposas também dêem reciprocidade. Deus não espera que os filhos honrem os pais mais ou menos, mas Deus espera que os filhos honrem bem os pais. Então o Senhor não tolera relacionamento morno. Para Deus, relacionamento morno, Ele diz: eu tenho vontade de vomitar da minha boca. E o relacionamento morno com o Senhor também é a mesma coisa. Por quê? Porque o morno no relacionamento espiritual, ele nunca chegará em lugar nenhum. Ele nunca vai conquistar nada. Ele vai ter anos de frequentar uma igreja e nunca ele vai ver a glória de Deus se manifestar na vida dele. Por quê? Porque ele é morno. Ele vai ver outras pessoas chegando depois dele, vai ver outras pessoas conquistando depois dele, vai ver Deus se manifestar na vida de outras pessoas que chegaram muito tempo depois, e ele fala: estou aqui há tantos anos, por que na minha vida não acontece? Porque o Senhor ama o fervor, Ele ama quando nós estamos realmente quentes, apegados, dedicados. E Ele repreende a igreja de Laodiceia. Ele diz assim: assim como você não é uma igreja nem quente nem fria, mas é morna, eu estou ao ponto de te vomitar da minha boca. Ele fala para a igreja de Laodiceia. E ele diz assim: eu te dou um conselho. Vou dar um conselho para você mudar de vida. Ele fala para a igreja de Laodiceia: eu vou te aconselhar para você comprar de mim. Porque se ele diz compra de mim, é que ele quer dar. Fala para o teu irmão, ele quer dar. Ele fala o seguinte: compra de mim ouro purificado no fogo, para que você seja rico de verdade. Compra de mim vestes brancas, para você vestir e você não ser exposta à sua nudez, porque você está passando muita vergonha nessa vida, e eu quero começar a trazer um pouco de honra para você. Então uma pessoa nua é uma pessoa que está passando vergonha, não é verdade? Não é verdade? A pessoa que está nua, ela está com as suas vestes. Às vezes a pessoa esqueceu o zíper aberto. Ai meu Deus, que vergonha, porque a pessoa não lembrou, não estava sabendo que o zíper estava aberto. O Senhor está falando aqui: compra de mim vestes brancas, porque eu quero te dar vestes para você parar de passar vergonha. Eu quero te vestir. E ele diz ainda mais aqui: eu te aconselho ainda que você pegue colírio comigo para você ungir seus olhos. Fala comigo: ouro, veste e colírio. Ele diz: por que você ungir seus olhos? Para você enxergar. Porque a gente tem que se enxergar.
Não é só apenas enxergar os outros. É por isso que na Santa Ceia nós aprendemos, o apóstolo Paulo fala assim: antes de comer e antes de beber, examine-se a si mesmo. É bom a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é o dia de você pôr as coisas em ordem na sua vida. Não é para você deixar de participar. Quando diz aquela parte, examine-se a si mesmo. Isso não tem a finalidade de levar você a trazer sobre você uma aprovação das suas atitudes, mas um reconhecimento de quanto você é falho, de quanto nós somos falhos. Então, quando diz examine-se a si mesmo, não é para você se julgar apto ou inapto para participar da ceia, porque você deve participar da Santa Ceia. Biblicamente, você deve participar. A Bíblia diz assim: examine-se e depois coma. Mas primeiro examine-se. Fala comigo, primeiro examine-se. Então primeiro se examinar, porque para você dar uma olhada, uma refletida. E é exatamente isso que Jesus está aqui falando com a igreja de Laodiceia. Ele diz: eu te dou um conselho. Um conselho. Você se diz uma igreja rica, mas compre de mim ouro purificado no fogo, para que você de verdade seja rico. Porque o Senhor estava falando para eles assim: olha, vocês na verdade, vocês não sabem que vocês são miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia. Mas eu quero aqui firmar no versículo 20. Ele diz o quê? Eu estou à porta. Diga comigo, Ele está à porta. Irmão, depende só de você. Põe a imagem para mim. Cada vez que eu falar, você joga a imagem. Fala comigo, só depende de mim. O reino de Deus só depende de você. Na aliança, Deus já fez o que tinha que fazer. Hoje, para as coisas acontecerem na sua vida, só depende de você. Não depende do seu irmão, não depende do pastor, não depende mais de Deus. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Então Ele diz: eu estou à porta e eu bato. Ele não vai arrombar. Deus não vai forçar você a ser. A salvação, ela é oferecida para todo mundo. Fala comigo, a salvação é oferecida para todo mundo. Fala comigo, todo mundo. Só vai para o inferno quem não quer ser salvo. Olha que incrível isso. Só vai para o inferno, diga comigo, só vai para o inferno os que rejeitarem a salvação. Rejeitou, aí não tem o que Deus fazer. Exemplo, tem uma doença, aí vem, olha, você tem que tomar vacina para essa doença, que é o antídoto para você não morrer. Não, não vou tomar. Mas você tem que tomar. Não, eu não vou tomar, mas você precisa, senão vai morrer. Então não adianta você depois reclamar, porque você não tomou. Quando você está num avião, quando você vai viajar, sempre tem as instruções de voo. E alguém diz lá, olha, se houver pressurização aqui, você vai, máscara vai cair, você tem que pôr essa máscara. E se você não pôr, vai morrer. Então tem coisas que não dependem mais de Deus. Diga comigo, só depende de mim. Agora olhe para o seu irmão e diga assim, só depende de você. Então tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida hoje, não é porque Deus não está fazendo, é porque depende de você, meu irmão. E ele diz, eu estou à porta, eu estou batendo, eu estou tentando falar com você, já faz uma cara. Eu estou já falando com você, eu estou à sua porta. Cada palavra que você ouve, cada pregação que você ouve, é Deus batendo na porta para te falar. É Deus usando alguém para falar com você. E às vezes você sai daqui e você está num lugar, alguém fala com você, um versículo no carro, você liga um louvor, você ouve uma palavra, do nada alguém te manda, Deus está batendo na porta, Deus está falando, Deus está querendo falar, o dedo de Deus está esticado, e Deus está querendo te ajudar, Deus está querendo fazer na sua vida, mas depende de você. Fala comigo, depende de mim. Ele diz assim, eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz. Você está disposto a ouvir? Não? Sabe, Deus não vai passar por cima.
Ele está batendo na porta. Se você falar não, é a questão da salvação. O que a salvação diz lá? Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Mas quem não crê será o quê? Condenado. Por quê? Porque a salvação é para quem não quer. O inferno é para quem não quer salvação. Então, e a salvação é para quem não quer o inferno. Se eu sei que para mim ser salvo, olha lá João 3,16, põe lá para mim, Evangelho de João 3,16, diga, fala comigo, por quê? Mais forte, por quê? Fala, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou tanto, o amor de Deus não muda, mas não depende mais de Deus. Zelão não depende mais de Deus. O que Deus tinha que fazer, ô Renan, Deus já fez, Jô. Então agora, o que eu preciso fazer? O dedo de Deus está esticado para mim. Eu preciso ir de encontro àquilo que Deus me propõe. E se Deus me propõe a salvação, eu preciso receber a salvação. Então, como é que eu faço? Deus amou o mundo, eu já sei, Anderson, pastor Anderson, que Deus amou o mundo, pastora Marlene. Então eu já sei que Deus quer a salvação da minha família, mas a minha família precisa querer ser salva. Então eu preciso levar a minha família a palavra de salvação. Eles têm que compreender que eles só vão perder a salvação se eles não aceitarem a salvação sobre eles. Então eu sei que Deus amou o mundo de tal maneira, eu sei que Deus já deu o seu Filho Jesus, para que todo que nele crê. Então eu preciso receber Jesus como meu Salvador. Não é nada que vai te custar alguma coisa difícil para você. As pessoas acham que para receber eu preciso subir uma escadaria de tantos degraus, subir de joelho. Não é isso. Aí eu preciso pôr uma cruz e caminhar quilômetros com uma cruz, ou preciso pagar uma promessa. Não tem nada a ver. A salvação é a coisa mais simples possível. Deus deu o seu Filho. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, pronto, está salvo. E precisa só uma coisinha a mais. Qual é a coisinha a mais? Quem crer e for o quê? Batizado. Então está aqui, a mensagem de salvação é essa daqui, olha. O que eu faço? O que você pode fazer para você não dormir e se você morrer, você não acordar no inferno? Crê no Senhor Jesus Cristo. O que você pode fazer? Entregar a tua vida a Jesus. Deus já fez a parte dele. Não há mais o que Deus possa fazer. Agora, cabe a você aceitar ou cabe a você rejeitar. Se você está ouvindo essa palavra aqui, e você está assistindo essa palavra em casa, se você morrer nessa noite, e amanhã você não estiver mais vivo, se amanhã alguém falar que você partiu dessa terra, você precisa ter certeza que a hora que você partiu, a hora que o seu fôlego de vida cessou aqui, você precisa entrar do lado de lá salvo. E se você rejeitar essa palavra de salvação, você está consciente, plenamente consciente, que foi uma decisão. Só depende de você. Fala para o teu irmão, só depende de você, irmão. Então Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus indiscutível, gente. Está aqui, fala comigo, Deus, mais forte, Deus, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama. Outra vez.
sua misericórdia. Olha, pronto. Então, Espera aí. Estou consciente disso já. Ninguém precisa mais pregar para mim que Deus me ama. Ô Silva Santos, pronto. Camila, pronto. Eu já sei, Alessandro, Deus me ama. Eu já sei que Deus quer me salvar. Eu já sei que eu só não vou ser salvo se eu for um tolo. Se eu for um tolo, se eu rejeitar, porque depende de mim. O que Deus tinha que fazer, já foi feito. Para a salvação do homem, era necessário um sacrifício por toda a humanidade. Então Deus enviou Jesus. João Batista olhou e disse: ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele é o Salvador. E na Bíblia está escrito: quem nele crê, Deus enviou o seu Filho para que todas as pessoas que nele crê não pereçam. Põe lá João 3,16 de novo. Fala comigo. Todas as pessoas que nele crê não pereçam. Fala assim: Deus não quer que eu pereça. Outra vez diga: Deus não quer que eu pereça. Não quer. Mas Ele quer para mim a vida eterna. Mas depende de quem? Fala comigo: depende de mim. Então depende de você. E a Bíblia diz o quê? O que eu posso fazer para ser salvo? Simples. Eu tenho que crer. Marcos capítulo 16. Olha o Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 15 e o versículo 16, que diz sobre a questão da salvação. No versículo 15 diz o seguinte: vai lá e fala para todo mundo que está naquele culto, e para quem está assistindo em casa, prega o Evangelho para todos eles, diga para eles o segredo da salvação. Não precisa, fala assim comigo, não precisa subir escadaria de joelho. Isso é tolice. Isso é tolice. O homem acha que o sacrifício dele que vai levá-lo à salvação. Para de bobeira. Isso não está na Bíblia. Não tem lugar nenhum. Isso é coisa que o homem cria na cabeça dele. E ele acha que fazendo algum sacrifício, que vai sair sangue do joelho dele, que ele vai subir a escadaria. Ai, eu paguei uma promessa. E o que Deus tem que ver com que você subiu a escadaria de joelho? Aonde foi que você tirou isso da Bíblia? Que Deus mandou você fazer isso? Você fez o que você quis. Aí eu prometi para Deus que eu ia andar tantos quilômetros com uma cruz nas costas. Mas que bobeira é essa? Ele diz: entra no teu quarto, meu filho, fecha a tua porta, ora em secreto, e teu pai que vê a sua oração em secreto vai te recompensar publicamente. É só assim, é simples assim. Fala para o teu irmão: é simples assim. Fala: então para de bobeira. Ele diz: vai lá e prega para eles, ensina para eles. Olha o versículo 16. Para eu ser salvo, fala, leia todo mundo, vai lá. Quem? Simples assim, Marina. Simples assim. Se eu creio e eu sou batizado, serei o quê? Tá, e aí? Mas o que eu tenho que fazer? Você vai ficar perfeito da noite para o dia? Você não vai. Você vai se esforçar. Fala para o teu irmão: você vai se esforçar. Olha o que diz Mateus 5,48. Mateus 5,48 fala sobre o nosso esforço em tentar ser perfeito, em tentar ajustar a nossa vida. Vocês devem ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial de vocês. Mateus 5,48. Então eu tenho que me esforçar para as minhas atitudes serem parecidas com a do Senhor, não é? Eu tenho que me dedicar. Eu preciso me esforçar. Então eu preciso ficar salvo. Como é que eu faço para ser salvo? É a minha obra? Não. É o meu esforço? Não. O que eu posso fazer para ser salvo? Efésios capítulo 2. Põe lá para mim, versículo 8 e o 9. Como que uma pessoa pode fazer para ser salva? Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha lá. 8 primeiro, depois o 9. Olha lá que diz no 8 e depois o 9. Pela graça, fala comigo: graça. Graça é de graça, não depende de você se sacrificar. Não depende de sacrifício seu. Esquece. Seu sacrifício não salva. Aí eu distribuo cestas básicas para os pobres. Isso salva, sim ou não? Não. Porque isso é obra. Aí eu ajudo as pessoas nos hospitais. Isso salva, sim ou não? Não, porque isso é obra. Mas a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de você, mas é dom de quem?
Por que é pela graça, Paulo? Porque o versículo 9 responde, Adriana, para que ninguém fique se achando, eu faço isso, faço aquilo, então o meu lugarzinho no céu está garantido. Esquece, irmão, obra não salva ninguém. Agora depende de você. Fala para o teu irmão, depende de você. Ele diz, eu estou à porta e eu bato. Olha que lindo aqui. Se alguém ouvir, eu preciso estar disposto a ouvir a voz de Deus. Deus está falando, hein, gente? Deus está falando com você de diversas maneiras. Deus está levantando pessoas. Fica esperto, porque Deus já está te avisando já faz um tempão. Deus está falando e Deus usa um monte de gente. Você não vai esperar para você ser um Balaão da vida, para uma jumenta parar, o cachorro parar, e ao invés de o cachorro latir, falar assim, assim diz o Senhor. Se o cachorro parar de latir e falar com você, meu irmão, cai de boca no pó que é o teu fim. Olha o que ele diz aqui. Se alguém ouvir e abrir a porta, fala comigo, eu preciso abrir a porta. Deus não vai arrombar, meu querido. O único que arromba, que entra por onde não é chamado, quem abre a porta é o dono da casa. Quem arromba é o ladrão. O ladrão que arromba. Jesus disse, eu bato na porta, e se você abrir a porta, eu entrarei. E diga assim, se eu abrir a porta, ele vai entrar. Fala, ele vai cear comigo, eu vou cear com ele, e nós vamos ter comunhão. Só isso? Olha o que ele diz assim, versículo 21. Fala comigo, ao vencedor. Porque Deus não quer que você seja derrotado, Vavá. Sabe, Tainá, Deus não quer que você seja derrotado. Por isso, Patrícia, que a promessa, ele diz assim, Fabrício, a promessa é para o vencedor, Zaca. Ao vencedor. Deus quer que você vença. Fala para o teu irmão, Deus quer que você vença, querido. Toda vez que você é derrotado, toda vez que o inimigo derrota você, não é plano do Senhor isso. O plano do Senhor é a sua vitória. Fala comigo, o plano de Deus é a minha vitória. Por isso que ele diz, ao que vencer, eu vou dar o direito de você sentar comigo no meu trono. Não vai ser coisa pequena. Se você vencer, diz o Senhor, você vai sentar com Ele no trono dele. Ele diz, assim como eu venci, e eu me sentei do lado do meu Pai no trono, você também vai sentar. Amém? Isaías 1,19, o Senhor diz lá, Wanderson, se você quiser, Joãozinho, se vocês estiverem dispostos a obedecer, eu te darei, Damares, o melhor desta terra. Há uma versão que fala, nessa versão que eu estou lendo aí, procura lá para mim, fala comigo, se eu quiser, se eu ouvir, o Senhor me dará. Está parecendo um negócio de oração do Pai Nosso de sepultamento isso. Fala comigo, se eu quiser, agora sim, se eu ouvir, o Senhor me dará o melhor dessa terra. Outra vez, o melhor dessa terra. Fala, o melhor dessa terra. Fala assim, mas depende de mim. Depende, só depende de você, meu irmão. Deus, Ele quer fazer. Ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, Jesus foi na terra dele, Tine, Jesus foi lá, Rafaela, na casa dele, na terra dele, em Nazaré, Renan, vou fazer milagre no meio dos meus amigos. Olha o que aconteceu lá, quando ele chega na casa dele, Joana, para fazer milagre no meio dos seus amigos. Fred, os seus amigos olham para ele e dizem, quem é você? Está se achando? Conheço seu pai, conheço sua mãe, conheço você. Começou a desprezar. Jesus partiu dali, foi para a sua terra, na companhia dos seus discípulos. E olha o que aconteceu no versículo 2. Com a chegada do sábado, foi ensinar na sinagoga.
Muitos que escutavam ficavam admirados, clamavam: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que veio para ele? Olha o versículo, aí continua na NVI que eu pedi, tá bom? Aí começaram a falar: ele não é o carpinteiro? Sabe quando as pessoas começam a perder bênção porque começam a olhar para defeito dos outros? Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria? O irmão dele não chama Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Encontraram motivo de tropeço nele, começaram a olhar com ele com defeito. Olha outro versículo que diz assim: Jesus disse: só mesmo na própria terra, entre os seus parentes, na sua própria casa, um profeta não tem honra. Pode ver para você ver. Você é bênção, às vezes na sua família não aceita você. Você vai orar e eles falam assim: já sei os seus defeitos. Estão perdendo de ser abençoado, que nem sabe a bênção que você é. Deus te escolheu para abençoar a sua casa. Mas tem gente lá na sua casa que às vezes olha para você no meio de seus parentes, e não adianta você pregar lá, porque o lugar que é onde o profeta não tem honra é no meio da sua casa, é no meio da família. Bobeira, né? A família deveria valorizar, mas não, despreza só porque é da mesma família. E já conheço os defeitos, eu já sei tudo. Então chega ali alguém para abençoar, a família não recebe, porque não, já sei seus defeitos, e está perdendo. É uma bobeira. E quem estiver aqui ouvindo essa palavra, pare de desprezar. Por mais que a pessoa tenha defeitos, mas se ela é da sua casa, quando ela levantar a mão para orar, Deus tem algo poderoso para fazer. Então não leve a insignificância, não. Jesus falou sobre isso. Falou: olha lá, Marquinhos, o profeta não tem honra na sua casa. Mas olha o que aconteceu ali no versículo 5. Que triste, olha lá. A Bíblia diz no versículo 5 que ele não pôde fazer ali muito milagre. Pôs só a mão sobre algumas pessoas, porque dependia deles. Fala comigo: depende de mim. E eu encerro aqui dizendo o seguinte: confie. Fala comigo: confie. Deus tem a sua maneira de fazer. Confie. Dá um tempinho, Fred. Confie. Meu lindo, Deus está trabalhando na sua vida. Depende de você, mas você tem que crer. Você confiou, você entregou a sua vida na mão do Senhor? Isaías 64:4 fala assim: desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Está esperando o Senhor? Está esperando o Senhor, sim ou não? Você está confiando no Senhor? Então Deus está trabalhando, confia. Depende de você. Luiz Mizarano, só depende de você. Confia. Confia, coloca na mão do Senhor, confia. Deixa Deus trabalhar, porque Ele está trabalhando quando você ora. Deus leva a sério a sua entrega. Deus leva a sério a sua oração. Deus sabe que você está confiando nele ao ponto de entregar aquele problema na mão dele. Então confia, depende só de você. Quando você faz, porque muitas coisas você não tem como resolver, então entrega na mão do Senhor. Entrega em oração e fala: Senhor, eu confio que o Senhor está fazendo. Mas também entenda que Deus trabalha de uma forma que você não sabe como Deus está trabalhando. Às vezes você fica muito confuso. Às vezes você começa a se perturbar e fala assim: mas Deus não está fazendo nada. Um dos textos mais bonitos que eu vejo está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Eclesiastes 11, 4 fala o seguinte: quem fica... Perdão, 11:5, perdão. Eclesiastes 11:5 fala o seguinte: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como é formado no ventre de uma mulher um bebezinho, os ossos do bebê, você não sabe compreender como é que Deus está fazendo as coisas. Você entende? Não dá para entender. Não tem como você tentar compreender como que Deus está trabalhando. Por quê? Porque Deus trabalha de uma forma que Ele não explica para a gente. Mas assim mesmo, continue confiando no Senhor. Assim mesmo, saiba que tem lugar na mesa para você. Não fique lá fora. Não fique achando que Deus não está mais olhando para você. Tem lugar na mesa.
Deus está trabalhando, mas tem o tempo certo. Eclesiastes 3:11 diz assim, que o Senhor fez tudo no seu tempo belo. Fala comigo, o tempo de Deus é um tempo belo, correto. Só depende de você, meu querido. Não depende de mais ninguém. A salvação da sua casa. Você quer comer o melhor dessa terra? Deixa Deus trabalhar. Confie as coisas nas mãos do Senhor. Não estrague os planos que Deus tem para a sua vida. Como é que eu posso fazer para continuar firme? Mateus 24:13 diz, aquele que perseverar até o fim. Então persevere até o fim, fica firme. Abriu campanha de jejum, faz a campanha de jejum, participa dela. Está na reunião de oração, participa dela. Está lançando a sua fé, continue lançando. Não desanime, porque se você desistir, se você parar, Deus não pode fazer ali muito milagre. Você impediu, estava perto de Deus fazer. Mas quando você confia, quando você coloca nas mãos do Senhor, e você diz, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor trabalha de uma forma que eu não entendo. E eu sei que o Senhor faz tudo perfeito no seu devido tempo. E Ele está trabalhando. Fique em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Sabe, meu amado, meu lindo, tudo que Jesus tinha que fazer já fez. Basta você crer. Basta você colocar nas mãos do Senhor. Você está aqui, você está aflito. A Bíblia ensina, está alguém aflito, vai orar. Você não conseguiu resolver o problema, vai orar. A oração talvez não vai te dar uma resposta imediata, mas não significa que Deus não vai fazer. Ele está trabalhando. Ele está fazendo. Só depende de mim. Não desista pelo meio do caminho. Não desista desanimando. Eu não estou vendo, mas tem muita gente que Deus está batendo na porta dela faz uma cara já, faz um tempo, e Deus só quer que você saia daquele estado de mornidão e seja um vencedor. O Senhor ama a igreja de Laodiceia, e Ele deu essa palavra para aquela igreja morna, para aquela igreja que está vivendo de qualquer maneira. Sabe aquele povo que não lê mais Bíblia, que não ora mais? Aquele povo que perdeu todo o estímulo para tudo. Assim estava a igreja de Laodiceia, morna, frequentando o culto, mas ninguém mais. Sabe, a gente precisa voltar, retomar coisas que a gente fazia no início da nossa fé, quando as pessoas, tudo era lindo e maravilhoso para você na igreja, quando ninguém tinha defeito, quando você vinha para a igreja, sabe aquele movimento, a primeira fé que você tinha? A igreja de Laodiceia estava entregue a uma vida morna, e o Senhor falou para eles: eu quero que vocês sejam vencedores. Deus quer colocar vitória, Ele quer entregar o melhor dessa terra nas suas mãos, amém? Se quiseres, diz lá, se quiseres me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Eu vou mudar a sua história, eu vou te dar ouro para você se enriquecer, eu vou prosperar teu caminho, eu vou te dar vestes para você parar com essa vida de ser envergonhado em tudo. Eu vou trazer tempos de honra sobre a sua vida, diz o Senhor.
Eu vou te dar colírio para você começar a ter visões, você começar a enxergar coisas que ninguém enxerga. Eu vou ungir seus olhos, eu vou abrir sua mente, mas você tem que abrir a porta. Você tem que abrir a porta que eu estou batendo, diz o Senhor. Se você quiser me ouvir, eu vou te dar o melhor dessa terra, eu vou te arrancar dessa situação, mas não depende de Deus, só depende de você. O dedo de Deus está esticado, meu lindo. A mão do Senhor já está esticada em sua direção. Deus está chamando você para voltar à presença do Senhor. Deus está chamando você para voltar a ser. Um dia você já foi fervoroso. Deus está chamando você a voltar a ser fervoroso outra vez. Deus está chamando você a pôr a mão no arado que você abandonou. Deus está chamando você a pegar firme naquilo que você um dia teve na presença do Senhor. Ele te diz: sabe por que você está envergonhado? Sabe por que você está passando por isso? Sabe por que você não está enxergando mais nada? É porque você está precisando de ouro. Você está precisando da minha prosperidade, do Senhor, do meu ouro purificado no fogo. Você está precisando que eu te enriqueça. Você está precisando que eu te dê vestiduras, que eu cubra a sua nudez, que eu tire os tempos de vergonha da sua vida e comece a trazer tempos de honra sobre você, diz o Senhor. Sabe por que você anda como cego, você não sabe o que fazer? É porque você está precisando do meu colírio, para eu colocar o colírio nos seus olhos. Eu vou abrir seus olhos, eu vou abrir tua mente, eu vou te dar uma nova visão da vida. Então nós estamos precisando, irmãos, de um reavivamento sobre nós, reavivar a nossa fé, porque só depende de nós, desde a salvação, a nossa prosperidade, tudo só depende de nós, a nossa felicidade aqui nessa terra, tudo só depende de nós, porque Deus já fez o que tinha que fazer. Fecha a mão no corredor, segura as mãos do seu irmão. Essa canção fala sobre um moço tolo que trocou a sua casa. E lá no fundo do poço, quando ele tinha perdido tudo, porque ele achou que o mundo favorecia e pudesse trazer para ele felicidade. Mas lá no fundo do poço, quando ele já estava abandonado pelos amigos, quando ele já estava no fundo do poço, lá, sabe, irmãos, lá em São Paulo, na Cracolândia, eu encontro ali advogados, médicos, juízes, empresários, modelos, as mulheres mais lindas que, se você olhar para ela, a 10 metros de distância, o cheiro é insuportável. Está parecendo um bicho. Mas um dia elas decidiram não ouvir a voz de Deus. Um dia essas pessoas decidiram ouvir a voz do inimigo. E caíram, e mergulharam, e não conseguem mais sair de lá. Você encontra pessoas, de vez em quando você olha, você fala: não é possível que você era essa pessoa aqui. Quanta gente bonita. Tem gente na rua, na Cracolândia. Tem gente que dorme. O pastor daí, a gente tem trabalhado muito nisso lá. As pessoas não têm nem onde tomar banho. Moram numa barraquinha. Muitos deles trocaram a casa de Deus. Uma boa parte dos que estão lá, o pastor daí vai saber disso, ele vai falar isso. São pessoas que um dia estiveram no altar de uma igreja, foram músicos, foram pregadores. Um dia eu passei lá, 2 horas da manhã, estava um frio de trincar, vem um moço, falou: pelo amor de Deus, me dá R$20 para mim comer. E eu olhei para a cara daquele moço, e o Espírito de Deus me tomou. Eu falei: dá tua mão aqui. Eu falei assim: por que você abandonou o altar do Senhor? Esse moço caiu de joelhos, Silva Santos. Ele começou a gritar e chorar. Ele falou: o senhor me conhece? Eu falei: não, Deus mandou falar isso com você. Ele falou assim: eu era um pastor, um pregador da Assembleia de Deus. Um dia entrou uma moça na igreja. E ele disse: eu mergulhei numa vida sexual com essa moça.
Comecei a beber e usar drogas com ela. Ela morreu e eu estou aqui afundado. Alguém que o inimigo arrancou do altar porque trocou a glória do Senhor. Então tem muita gente, uns pratos do inimigo batendo na tua porta, te oferecendo tudo para você cair. Mas só depende de você. É o tema dessa palavra, só depende de você. A escolha é tua. Depende de você ser salvo. E para ser salvo, meu lindo, tem que perseverar até o fim. Mateus 24:13, põe de volta aí para mim. Aquele que perseverar até o fim. Se o dia que o Senhor voltar, ou se o dia que você fechar os olhos dessa terra, você estiver firme nos caminhos do Senhor, você vai ser salvo. Mas se você no meio da aliança quebrar e romper a aliança, você jogou sua salvação fora. Esse moço no fundo do poço, a parábola do filho pródigo diz que ele no fundo do poço, ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar. Ele trocou a liberdade dele, trocou aquilo que ele tinha por uma tolice. Olhe para o teu irmão e diga assim para ele: tem lugar à mesa. Lá do início, olha só que forte. Cante com o João. Pai, contra ti e contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar, escravo dos meus erros me tornei. Olha que forte. Troquei minha casa pela liberdade vã. Só depende de você, meu lindo. Tentando me encontrar, eu me perdi. Só depende de você. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: filho. tens lugar na mesa. Pode se assentar. Pode se assentar. Sai da rua, volta para a casa do Senhor. Volta, filho. Volta à comunhão. Venha. Estou volta a voltar. Volta para a comunhão. Aqui é o teu lugar. Tens lugar à mesa. Tens lugar na mesa. Volta para o teu lugar. Volta para onde você nunca deveria ter saído. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Por que você está comendo o pior dessa terra? O que aconteceu com você? Você tem promessa. Você tem promessa. Por que você está comendo o pior dessa terra? Por que você está sendo envergonhado? Por quê? Só depende de você, meu lindo. Só depende de você. Por quê? Por que continuar numa vida morna? Por quê? Porque um dia está com os pés na casa do Senhor, outro dia está com os pés no mundo. Por que você é tão fútil assim? Por que você é tão fútil assim? Por que qualquer proposta do inimigo te arrasta? Por que você troca a glória de Deus por coisa que não tem valor? Por quê? Por quê? Por que você está jogando a sua salvação fora? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você perdeu o interesse pelas coisas de Deus? Por que você se esfriou? Por que você
era tão fervoroso e você caiu? Por que você decidiu abandonar a casa do pai e ir para o mundo e achar que lá tudo seria melhor? Por quê? Por que hoje você está passando tanto sufoco? Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar. Ele pode entrar hoje, mudar hoje. Não é amanhã. Se abrir hoje a porta, ele vai entrar hoje, ele vai mudar hoje. A mudança começa a acontecer já a partir de hoje. Naquela oração sincera que Jacó fez: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas agora eu faço um voto. Deus mudou, Deus entrou aquele dia na vida dele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ele diz: eu vou entrar, nós vamos sentar junto na mesa, eu vou cear com você, eu vou te chamar para a minha mesa, você vai sentar comigo, eu vou te trazer o meu banquete, eu vou te trazer a minha comunhão, e um dia ainda te farei sentar do meu lado, no meu trono, diz o Senhor.